Marcelo ele fez a leitura introdutória no Salmo de número 9. Eu levei um susto, porque a gente vai ministrar em cima do Salmo de número 8 nesta manhã. Eu falei, quase, bateu na trave. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia, a minha versão é a NAA. Não sei se tem aí. A gente vai ler todo o capítulo. Eu dei um tema a essa mensagem, que é o seguinte: a beleza de admirar o Senhor novamente. Você pode repetir após mim? Diga: a beleza de admirar o Senhor novamente. Aí depois vocês fazem a pergunta: mas eu já admiro o Senhor. Todos nós admiramos, nós estamos aqui por causa dele, foi falado na leitura introdutória. Mas às vezes algumas circunstâncias da vida fazem com que a gente entenda de fato o quão admirável ele é. E nessa manhã eu quero pensar isso com vocês em cima do Salmo de Davi, Salmo de número 8. Diz a palavra do Senhor, na minha versão diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Podemos ler essa última parte, esse último versículo no 3, bem forte. 1, 2, 3. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Tem bastante gente aqui que ficou fraco. Amém? Quantos creem que o Senhor é magnífico? Amém. Você vai bradar isso no 3. 1, 2, 3. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor, nesta manhã. Fale conosco, Senhor. Leva-nos, Senhor, a um estado de contemplação e admiração à sua pessoa. Nós te amamos, Senhor, que o teu nome seja glorificado nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, tem quanto tempo que você não para admirar o Senhor? A gente sabe que a admiração, ela é a prova mais clara que a gente ama alguém. Quando a gente inicia relacionamentos, seja de forma amorosa ou de amizade, nós somos levados por um estado de admiração, né, que a gente chama de paixão. Para a gente que está na fé, a gente lembra do primeiro amor, né? Aquele estado de êxtase. Para você que é casado, parecia que tudo era mais fácil no início, né? Parecia que o outro não tinha defeito, só parecia. E com o passar do tempo, se a gente se deixar levar pelas questões da vida, a gente vai perdendo a admiração. Por Deus também, não deveríamos. Mas quando Deus fecha uma porta, quando Deus diz um não, quando Deus não faz aquilo que a gente quer, quando Deus não vai ao nosso favor, que a gente muitas vezes acha que Deus está sempre do nosso lado. E a Bíblia vai nos mostrar algumas vezes Deus contra alguém, mesmo sendo o seu servo. Então a gente vai perdendo até o entusiasmo de admirar o Senhor, reconhecer todo o seu poder, toda a sua grandeza, tudo aquilo que Ele é, muitas vezes por frustração, por mágoa, a gente vai se perdendo no meio da caminhada. E a minha ideia aqui é pensar com vocês nesta manhã um caminho de retomada. Pastor, mas eu sou crente. Eu também sou. E às vezes eu me perco nessa caminhada, nesse contato com Deus, nesse olhar para o Deus Todo-Poderoso. E algumas vezes eu sou convidado pelo próprio Deus, por intermédio do seu Espírito, a retomar a minha admiração que eu tenho por Ele. E essa é a ideia aqui nessa manhã para a gente pensar.
De repente você está aqui nessa manhã, mas você já perdeu de vista o teu Senhor, a admiração que um dia já teve. E hoje eu ouvi aqui através da nossa cantora, é Miriam. Isso, não é Miriam, é Miriam. Tu fala de propósito, eu te conheço. Amém? É Miriam. Que hoje é noite de cura. E de repente você está olhando para a sua enfermidade física ou emocional, mas muitas vezes Deus quer curar a nossa fé, a nossa admiração por Ele. E a gente começar a lembrar do Senhor não somente como aquele que ouve as nossas dores, as nossas lamúrias, ou que faz milagre. É muito bom a gente poder proclamar um Deus que faz milagre. Quando Ele faz na nossa vida é muito maravilhoso, mas Ele continua sendo maravilhoso mesmo quando não faz milagre. E é essa admiração que a gente precisa retomar pelo Senhor, porque muitas vezes olhamos somente para Ele como aquele que alivia a nossa alma, a nossa dificuldade. E o Senhor é muito mais do que isso. Existe beleza no nosso Deus. Deus é digno de ser adorado. Deus é digno de ser contemplado. Nós, ao olharmos para o Senhor, a primeira ideia é o espanto. A gente observa isso na Bíblia. Mas a beleza no seu Criador, a beleza no nosso Deus, a beleza dele que passeia no meio da igreja, nesta manhã, ele é digno de ser reverenciado. Às vezes isso fica tão claro no momento de louvor, a gente ali derrama a nossa alma, e às vezes cantamos sem perceber. Irmãos, eu fui prestando atenção em todo momento do culto. O pastor Marcelo falou aqui sobre o culto racional, da gente estar aqui, mas sabendo por que está aqui. Mas eu quero ampliar um pouquinho mais isso, mais do que somente estar aqui. A gente precisa entender o porquê nós nascemos, porque nós existimos, porque que Deus nos chamou. Muitas vezes olhamos para o nosso chamado, para aquilo que fazemos para Ele, mas é muito mais do que isso. Você pode repetir após mim? É muito mais. É muito mais. Foi fraco. Diga, é muito mais. É muito mais. O Senhor nos fez para adoração e louvor do seu nome. É para isso que você existe. De repente você vem à igreja e diz assim: eu existo para ter uma família, eu existo para ter um ministério, eu existo para fazer algo. Não, irmão, é muito mais do que isso. Existimos para a glória e louvor do nome do Senhor. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Se eu fosse você, eu já levantava a sua mão e começava a admirá-lo. Oh, glória! Aleluia! Deus, aleluia! Existe uma beleza no Senhor que é digna de ser contemplada, declarada. Então fica a pergunta, dentro desse salmo, Salmo de Davi, ele é conhecido também como o Salmo da Noite Estrelada. Muito provavelmente Davi está num campo com o céu estrelado, e quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei das nossas noites no monte, lá em Suruí, quando o céu estava aberto. Lembra, Júlio? Parecia que as estrelas estavam bem pertinhas, assim. E provavelmente Davi está nessa situação. Então o que a gente deve admirar o Senhor dentro desse salmo, versículo de número 1? Eu quero destacar aqui o primeiro ponto de admiração ao Senhor, que é admirar, adorar o seu nome. O nome de Deus. Aleluia. Versículo de número 1 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda pois puseste nos céus a tua majestade. Admirar o nome do Senhor. Moisés, em Êxodo capítulo 20, verso de número 7, quando ele escreve os 10 mandamentos, lá no versículo de número 7, ele vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Essa palavra em vão, no original hebraico, vai dar uma ideia para a gente de não proclamar o nome do Senhor de forma vazia, de forma sem sentido, sem propósito, de forma falsa, de forma enganosa, sem peso espiritual. Irmãos, o nome de Deus é poderoso. É por isso que quando a gente proclama o nome dele, por isso que quando a gente louva o nome dele, não sei se você percebe que parece que muda o ambiente. O negócio fica gostoso, é a presença dele. Nem sempre é só emoção, não. Tem muita emoção, mas a presença dele transforma o ambiente. Então, quando Moisés ele fala para a gente não usar o nome dele em vão, não está falando somente de usar de qualquer forma. Mas ele está dizendo: todas as vezes que você proclamar o nome do Senhor,
Não faça isso de forma vazia. Não faça isso de forma falsa, leviana ou mentirosa. Todas as vezes que a gente se reunir para proclamar o nome dele, irmãos, tenhamos o entendimento que o nome dele é o maior sobre toda a terra. Embaixo da terra, porque ele manda no inferno também. Nos céus, no céu dos céus, irmãos, o nome do Senhor é poderoso. Você parou para pensar nisso nessa manhã? Aleluia. Que o nome dele é acima de todo o nome. Você pode declarar isso nessa manhã, o seu nome, Senhor. É acima de todo o nome. Aleluia. Por que Moisés, por intermédio da palavra do Senhor, ele vai proibir falar o nome dele em vão? Hoje, muita gente dá nome aos filhos por causa de moda, né? Você vai ver, às vezes, um filme, alguém que gosta muito, aí vai lá e dá um nome. O nome, na tradição judaica, tem um peso significativo. Porque o nome ele não vai carregar somente a pronúncia. É muito mais além da pronúncia. Então o nome de Deus vai carregar a sua natureza, que é divina, a sua autoridade, o seu caráter. Exemplo, quando a gente ouve a Bíblia expressar, quando Deus vai enviar Moisés, e Moisés pergunta para Deus, mas quando eu chegar lá, eu falo que eu estou em nome de quem? Diga que eu sou, te enviou. Eu sou, fala sobre a eternidade, irmãos. Porque se você falar eu sou amanhã, ele continua sendo. Daqui a um ano, eu sou, ele continua sendo. Daqui a milhares de anos, ele continua sendo. Então, nós adoramos aquele que é. Para sempre ele é o eu sou. Quando a gente fala Jeová Jireh, a gente não está falando somente o nome. A gente está falando daquele que provê. É o Deus que provê. Quando a gente fala Jesus, a gente não está apenas pronunciando a letra J-E-S-U-S, como dizia a letra da canção quando éramos criança. Não, a gente está falando o que está embutido nesse nome, que está atrás desse nome, que é o Salvador da nossa alma. Então todas as vezes, irmãos, que você levanta a sua mão e diz assim, Jesus, você está declarando, tu és o meu Salvador. Então a gente não pode banalizar o nome do Senhor Deus, porque a gente vai banalizar a sua essência, e a essência de Deus, ela é poderosa. Então o primeiro ponto que a gente precisa voltar a admirar é o nome do Senhor. Quantos aqui admiram esse nome? Aleluia! Ponto 2, versículo de número 2, por gentileza. Salmo 8, verso 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Irmãos, é admirável o quanto Deus pega pessoas fracas, diga, eu sou fraco. Eu sou fraco. Não, você não acredita que você é fraco. Você falou, diga, eu sou fraco. Eu sou fraco. E através desse fraco, ou dos fracos, ele manifesta todo o seu poder, toda a sua força, toda a sua grandeza. Deus não precisa de gigantes, Deus não precisa de exércitos, Deus não precisa de poder humano. Todos entendem isso? Amém. Então diga, Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim. É um privilégio poder servir ao Senhor, mas Ele não precisa da gente. Muitas vezes Deus vence usando aquilo que muitas vezes o mundo despreza. E Deus pega para fazer vencer grande batalha. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse que ele começou a admirar as suas fraquezas, as suas dificuldades, porque ele entendeu, diga, ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Por que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo? Porque Paulo era arrogante, irmãos. E a nossa natureza, ela é caída. Às vezes Deus dá uma vitória, a gente já... Não, Deus me deu a vitória. Eu agora sou o cara. Então Deus pega o poder dele e aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque eu não sei se você já orou de forma bem sincera e de forma bem fraca assim diante de Deus.
Porque na maioria das vezes, quando a gente vai para Deus, quando a gente está muito mal, se você não for tão orgulhoso assim, você vai assim, Senhor, se não for o Senhor, vai dar ruim. O Senhor sabe que o pecado que habita em mim, como foi cantado aqui, é uma luta constante. Carne e espírito. Não é o teu espírito, é o Espírito Santo de Deus. Porque a nossa natureza, ela milita contra a natureza de Deus. A nossa natureza, ela é caída, ela é orgulhosa, ela é perversa. Então a gente precisa, muitas vezes, ser abatido. Diga, ser abatido. Ser abatido. Por Deus. O mensageiro que ia até Paulo vinha da parte do diabo, mas era Deus que permitia. Deus, por intermédio do seu Espírito, leva Jesus para ser tentado no deserto. Muitas vezes, Deus precisa permitir coisas nas nossas vidas para que a gente fique fraco. Diga, para que eu fique fraco. Porque a gente muitas vezes está forte demais. Então há uma fraqueza em nós, porque é na fraqueza que parece que a gente lembra de Deus. Eu lido com pessoas, pastoreando há muitos anos, e eu observo pessoas que melhoraram muito depois de uma perda, depois de um sofrimento grande. Existem alguns que pioram, mas tem muita gente que está em Deus e melhora. Então Deus nos leva para esse estágio de fraqueza, não porque Ele quer ver a gente derrotado. Não, Ele leva lá porque lá é um lugar de dependência. Então Deus pega esses fracos, é por isso que a gente precisa entender que a fraqueza que gera arrependimento, a Bíblia vai dizer, vai gerar transformação. Não é autocomiseração, não é falsa humildade, eu sou o pior dos piores. Não, é um coração quebrantado. Você entende a sua natureza, você entende que você é caído, você entende que você precisa se arrepender. Mas também entendemos que nós somos alvo do amor de Deus. Deus nos ama. Não por aquilo que somos. Porque se Deus nos amasse por aquilo que nós somos, irmão, estávamos salvos. Concorda comigo? E muitas vezes nem a gente se ama. Deus nos ama por intermédio do seu Filho. E por intermédio do seu Filho, que foi o exemplo, Ele vai fazer muitos filhos. Diga muitos filhos. Muitos filhos. Semelhante a Ele. E quantas vezes você viu Jesus fugir de situações? Jesus com o espírito quebrantado lá no Getsemane. Então é para esse lugar que muitas vezes Deus nos leva. Oh, glória! Deus está aqui, irmãos. Porque quando Deus fizer, e muitas vezes eu não estou falando de vitória não, estou falando porque a doutora Bíblia falou aqui, muitas vezes é se reerguer, irmãos. Às vezes a gente não está querendo vitória, bênção e tal, a gente só quer estar de pé. Mas quando a gente ficar de pé, depois de um estado de fraqueza, que a gente entendeu que o poder dele foi aperfeiçoado em nós, a gente vai admirá-lo, porque só Deus faz. Oh, glória! Só Deus faz! Então a gente admira o Senhor, porque Ele faz o impossível, irmãos. Nós somos impossíveis de Deus. Estávamos caminhando para o inferno, mas o Senhor nos achou. Terceiro ponto que eu quero pensar com vocês está no versículo de número 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. A gente precisa voltar a admirar o Senhor através da sua criação. O pastor Marcelo falou aqui que vai ter a maratona, né? A gente está caminhando aí quase 2 meses. Né? Eu acho que eu vou participar na caminhada. Você vai. Amém? Leandro, eu falei, Leandro, vamos? Ela, só se for na caminhada. A gente vai na caminhada. Mas o que eu acho legal de caminhar, pelo menos eu gosto de caminhar muito sozinho. Eu vou para a academia, né, com a Leandra, na esteira, mas não sou muito fã assim, da esteira. Eu cumpro meu tempo, gosto de caminhar mais assim ao ar livre. E quando eu estou andando, ou às vezes viajando, eu gosto de contemplar, né? Montanhas, caminhar ali no Flamengo. Eu aprendi a caminhar ali com o pastor Marcelo. Quantos já foram levados pelo pastor Marcelo para caminhar lá no Flamengo? Irmão, o cara quer caminhar 5 horas da manhã. 7 horas da manhã, cada hora 5 da manhã, esse cara vive de madrugada. Ele cumpre a Bíblia, ele busca o Senhor de madrugada. 5 horas da manhã eu estou pensando em acordar. Só que contemplar, irmãos, é muito mais do que ver. Muitas vezes a nossa alma está inquieta e a gente está andando por lugares belíssimos.
Aí às vezes somos até perguntados, pô, mas está um lugar de paz, um lugar desse, mas tua alma está perturbada. Porque não está contemplando. Contemplar é refletir, irmãos. É você olhar, está olhando lá o mar. Já viu a imensidão do mar? Quem já fez aqui um cruzeiro? Chega numa parte que você não vê mais nada, só mar, né? Aquela imensidão. Aí você vai falar assim, caramba, muito mar! Não vai absorver nada. Mas se a gente olhar para o mar e refletir, reconhecer quem deu ordem para que as águas se dividissem, quem fez os mares, a gente começa a perceber a grandeza do nosso Deus. Então eu acho que você vai sair daqui nessa manhã de uma forma diferente. Você vai olhar para as árvores, você vai olhar para o céu, você vai olhar para o mar, e você vai contemplar, reconhecer e refletir que tudo isso é obra do nosso Deus. Aí fica uma pergunta para a gente nessa manhã. O nosso Deus é ou não é admirável? Sim. Com toda a tecnologia que existe no mundo, o homem ainda é incapaz de construir uma montanha. Ele pode até explodir, dividir as montanhas, mas criar só Deus. Então, não vá à natureza apenas para se sentir bem. Porque às vezes a gente vai para um lugar dizendo, não, eu vou para me sentir bem. E é verdade mesmo, a gente se sente bem porque a gente é do jardim, né, irmão? A gente está aqui de passagem. A gente vai voltar para o jardim. Só que vá mais além, porque Deus é mais além do que somente se sentir bem. Vá para contemplar a obra do Criador. Como eu falei, Davi provavelmente estava aqui contemplando os céus estrelados, à noite, vendo a lua, as estrelas, a imensidão, e ele declara: isso não é obra do acaso, é obra de tuas mãos. Aleluia. Oh, irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui nessa manhã. Deus é maravilhoso. E a gente fica assim, Deus não é, não, Deus é, irmãos. E a gente precisa voltar para esse lugar de admiração novamente. Algumas verdades sobre contemplar. Primeira coisa que a gente entende, quando a gente começa a contemplar aquilo que Deus faz, é gerado fé no nosso coração. Eu me lembro quando a minha esposa começou a graduação dela em enfermagem, e ela comentava comigo que quando ela via a questão do corpo humano, e via os tecidos, como é que funciona, o funcionamento do corpo humano, aquilo aumentava a fé dela. Se teus olhos forem bons, teu corpo será luz. Então, quando você olha para um ser humano sendo gerado num ventre, irmãos, pastor, a ciência explica. Pode até explicar, mas eu quero ver criar com tanta riqueza de detalhes. Oh, aleluia. Então, quando a gente contempla, gera fé. Pastor, eu estou sem fé. Você vai sair daqui a pouco, vai fazer uma caminhada na praia para você ver. Aí você lembra do sermão, porque o sermão não é somente para emocionar a gente aqui, é para a gente lembrar. Aí você vai olhar para a imensidão do mar e você vai dizer: isso é obra das mãos do Senhor. Quando a gente olha para o céu, irmãos, tudo funcionando organizadamente. Oh, aleluia. Eu posso olhar, não, mas ficou organizado, bacana. Mas eu posso olhar de uma outra forma. Se está tudo organizado, tem alguém no controle. Tem alguém controlando isso, pastor Marcelo. Se eu estou respirando, tem alguém controlando. Se eu continuo andando, tem alguém controlando. Oh, glória! O teu Deus, o nosso Deus, o meu Deus, continua e sempre estará no controle. Você lembra que o nosso Deus está no controle. Oh, aleluia. A criação, irmãos, é o púlpito silencioso pregando para a gente. Quer ouvir um sermão? Olha para o céu. É Deus pregando para a gente. Quer ouvir um sermão? Olha para a beleza de uma criança sendo gerada. É Deus pregando para nós. E declarando toda a sua grandeza. Salmo 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus prega para a gente em todo o tempo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 1, vai dizer que o ser humano é indesculpável. Porque a gente olha para a natureza e não tem como não ver Deus estampado nela. Quarto ponto. A partir do versículo de número 4. É muito admirável, irmãos. Deus ama o homem, Deus honra o homem e Deus dá governo ao homem, a quem nada pode oferecer ao Senhor. O que você pode dar para o Senhor? Diante daquilo, tudo que Ele já te deu. Começa pela nossa salvação. Tem como você pagar? Isso é admirável, pastor. Deus pegar um homem miserável como eu. Pessoas que Deus não precisaria para nada. E Deus amar. Deus honrar. E colocar, e muitas vezes, em posição de governo, sem a gente poder oferecer nada para Ele. E tem gente que acha que levantar a mão para adorar o Senhor, ou adorar com a sua própria, já é muito. Ô irmãos, é o mínimo diante de tudo aquilo que Ele já fez por nós. Há pessoas que querem cobrar Deus algo, já viu? Mas orações malucas, se Deus não fizer, ou Deus faz ou faz. Ou Deus faz ou faz. Eu fico imaginando Deus quando eu vejo essas pessoas correndo para debaixo de uma mesa. Meu Deus, ou eu faço, ou eu faço, ou ela vai embora. Você já viu na Bíblia muitas vezes pessoas chegando para Jesus e falando assim, deixa eu te seguir. Parece que Jesus dificultava para eles. Para um, Jesus disse, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Para outro, ele disse, a raposa tem os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem nem sempre tem onde reclinar sua cabeça. Jesus está falando, muitas vezes eu durmo na rua. E quem quer servir ao Senhor Jesus para dormir na rua, irmãos? Então, eu não vejo um Deus que fica espantado com aquilo que o homem é. Eu vejo um Deus que fica admirado por aquilo que Ele criou. Porque quando Ele fez o homem, Ele glorificou a si mesmo. Ele disse, é bom. O que eu fiz é bom. Oh, glória a Deus. Então, quando a gente cai em si, irmãos, a gente percebe que a gente não merece nada. Mas a gente recebe da parte de Deus. Porque Ele é graça. Ele é bondoso. Mas merecer, não, porque aconteceu isso na minha família, aconteceu isso na minha vida, porque Deus é bom. Não, irmão, Deus é bom. E a gente já recebeu muito mais do que a gente merece. Deus é bom. Oh, aleluia. Deus não é bom porque faz coisas boas. A Bíblia vai dizer que Deus é bom porque a sua essência é boa. Deus não pode negar a si mesmo. Ele abrindo porta, Ele é bom. Ele fechando portas, Ele continua sendo bom. A família indo bem, Ele é bom. A família indo mal, Ele é bom. Aleluia! É admirável esse Deus. Quem é o homem? Versículo de número 4. Quem é o homem para que dele te lembres? Vamos lembrar quem nós somos. Tinha uma canção antigamente. Nós somos das antigas, irmão. Também gosto de louvor antigo. Não sou muito bom cantando, mas vou tentar. Os cantores que me perdoem. Mas tinha uma canção que dizia assim, ó. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior do que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior do que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza. E mesmo assim Deus nos ama. Pó, cinza, barro. Isso é admirável. Oh, glória a Deus. Porque lembra que eu comecei falando que a gente começa o nosso relacionamento admirando, muitas vezes, virtudes. Se a gente for pela nossa natureza, não tem nada que faça Deus amar o homem. Mas Deus ama por intermédio do seu Filho. Isso é a sua bondade, isso é admirável. Porque tem dias, irmãos, que nem eu mesmo me suporto. Tem dia que eu acordo no espelho e falo assim, está insuportável hoje. Ficou sozinho. Não. Às vezes a gente tem muita facilidade de enxergar a insuportabilidade do outro.
Mas tem dias que a gente está insuportável. Isso não muda o amor de Deus por nós. Somos honrados, irmãos, não porque merecemos, versículo de número 5. Somos honrados por graça e misericórdia. O que é graça? Favor que não merecemos. O que é misericórdia? É a gente deixar de receber a punição que era merecida. Irmãos, a gente merecia o inferno, mas por misericórdia e graça Deus nos salvou. Eu merecia ir para lá. Ô irmãos, pensa aí. Quantas burradas a gente faz na vida? Imagina se Deus retribuísse a gente todas as vezes que a gente errasse. A gente estaria no sal, como dizia no quartel. Mas Deus é misericordioso. Então Deus alivia a barra às vezes. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se ele não aliviasse de vez em quando, ia dar ruim. Ele não passa a mão, ele alivia. Ele é misericordioso. Mas quando ele quer ensinar, ele corrige. Governamos o que é dele. E isso aqui é legal a gente entender. Eu vejo muita gente falando assim, meu ministério. Eu confesso a vocês, todas as vezes que eu escuto alguém falar isso, me dá um nervoso por dentro. Porque o ministério não é nosso, o ministério é do Senhor Jesus. O governo é dele, a gente faz para ele, porque é dele. É igual um gerente, já viu o gerente que se acha dono da empresa? Quem já viu o gerente que se acha dono? Ele não é dono, diga eu sou gerente. Diga eu sou gerente, pode dizer. Eu sou gerente. Deus nos deu para administrar, mas diga eu não sou dono. Eu não sou dono. Ele é o dono da obra. Ele faz do jeito que ele quer. Tem pessoas que a gente nem gostaria que estivesse conosco, mas Deus quer. Tem gente que a gente não queria nem pedir perdão, mas Deus quer. Ele gerencia da forma que ele quer, porque ele é o dono. Quem manda aqui é ele, tudo é dele, o dono é ele. Então, Deus nos deu domínio de certas coisas, mas tudo continua sendo propriedade dele. Nós governamos aquilo que é dele. Versículo de número 9 e último, já estou caminhando para o fim, diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Você observou que o salmista Davi, ele terminou da mesma maneira que ele iniciou, falando que o nosso Deus ele é magnífico sobre toda a terra, porque o homem precisa entender que tudo começa nele. Aleluia. E tudo termina nele. A gente iniciou aqui uma trajetória. A gente adora o Senhor, a gente cultua o Senhor. Mas não vai ficar só aqui. A gente vai adentrar a eternidade. E a gente vai continuar adorando o nome dele. Tudo começa com ele, tudo termina nele. Então hoje, irmãos, o meu convite, como uma pessoa que ama o Senhor Jesus, que admira o Senhor Jesus, é que a gente volte para ele. Eu não estou falando de voltar na fé. Eu estou falando de realinhamento dentro daquilo que nós fomos chamados. Adoração ao seu nome. Pastor, mas a minha luta. Pastor, mas a minha alma, a minha dificuldade. Olha para cá. Jesus falou que quem fica preocupado com isso é gentio. Pastor, mas eu sou gentio. Eu não sou judeu. Mas você é um gentio convertido ao Senhor Jesus. Jesus foi mais além. Ele falou assim: eu cuido de passarinhos e flores. Meu Deus. Quem está entendendo diz amém. Oh, aleluia! Se a gente observar, o homem, ele foi feito para governar passarinhos e flores. Se Deus cuida de passarinhos e flores, ele não cuida da gente, irmão? Então o que eu faço? Descansa. Descansar é espiritual. Confiar é espiritual. Entenda o Deus que você serve. Vai dar tudo certo. Creio. Só que o certo, muitas vezes, não é a maneira que a gente quer. Pastor, me explica o que é o certo. O certo é quando o nome dele é glorificado. Olha para a situação. Você continua adorando ao nome dele, ele está sendo glorificado. Você continua sendo fiel, ele está sendo glorificado. Você não parou, embora tenha feito muitos planos, o nome dele está sendo glorificado. Você fez coisas que você não gostaria, mas trouxe comunhão ao ambiente, harmonia ao ambiente, o nome dele está sendo glorificado. Dá tudo certo. Não é quando dá tudo certo para mim, é quando o nome dele é glorificado. Quero terminar lendo Romanos capítulo 11, versículo de número 36.
Por gentileza, Bel. Romanos, capítulo de número 11, verso de número 36. Vamos ler? Você pode se colocar de pé, por gentileza. Bem alto. No 3. 1, 2, 3. Porque Ele, e para Ele, Todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. tudo começa em Deus, irmãos. Tudo é sustentado por Deus. E tudo termina em Deus. A Ele honra, glória, louvor e adoração para tudo sempre. Foi para isso que nós fomos criados. Amém? Pastor Marcelo.